Voltamos com a notícia de frente. Vamos aqui com os dados da Covid, que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos aqui com os dados da Covid, então, o balanço das últimas 24 horas aí na sua tela. A gente tem aí 177.293 casos da Covid-19 no estado, 167.368 pessoas já se recuperaram. O número de mortes chega a 4.468 e a taxa de ocupação de leitos de UTI aí quase 50%, como inclusive disse o Lúcio mais cedo, né? Mais cedo sobre isso, né? Quase 50%. Quase 50%, né? Ontem próximo, teve uma declaração importante da OMS. E aí a gente só tem rapidinho, desculpa, Haroldo, o número de contaminadas nas últimas 24 horas. Não está nesse balanço, mas eu tenho aqui 748 pessoas se contaminaram nas últimas 24 horas aqui no estado. Ontem teve uma declaração importante da OMS de um infectologista respeitado no mundo, que é o David Haussmann, salvo engano, Haussmann, não sei, dizendo que em 2021 a pandemia da Covid-19 tornar-se-á uma endemia, né? Um fator endêmico. E a vacina não resolverá o problema da Covid-19, ela se tornará uma doença endêmica, né? E vai estar corrente, de certa forma, em meio à sociedade por muitos anos, né? E, de certa forma, não tão potente ou poderosa como acabou atingindo a sociedade em 2020. Mas a grande preocupação dos cientistas é essa falta de cuidado por parte da humanidade de lidar com doenças, com epidemias e pandemias, né, de não tratar de forma precoce, né, de não, de certa forma, tomar os devidos cuidados antes mesmo que ela apareça, das relações entre o ser humano, os animais e a alimentação do ser humano nos próximos anos. Inclusive, já existe a possibilidade de um encontro internacional para debater exatamente isso, né? O futuro, né, da humanidade por conta exatamente da devastação, do modelo, da cultura de alimentação, da lida com animais, né, dos recursos que o mundo tem. Isso é uma discussão bastante longa que eu acho que o G9 tem que estar bem próximo disso tudo. G10. E só para uma informação que um vereador por Mato Grosso, vereador de Rondonópolis, que fica a 218 quilômetros de Cuiabá, Juari Miranda, de 64 anos, está internado na UTI da Santa Casa com Covid. Ele, então, está entubado com a Covid-19. Ele apresentou sintomas da doença há 3 dias. Olha como é muito rápido, né? Como é muito rápido. Você, de repente, 3 dias, a pessoa já foi entubada. É muito né? rápido. Muito rápido. Haroldo, vamos para o seu destaque. O meu destaque é apenas uma complementação e uma reflexão sobre a questão da mudança do modal decidida pelo governador Mauro Mendes nos últimos dias, né? Foi corajoso, sem dúvida alguma. Essa é uma virtude que os estadistas têm, devem ter, né? Tomar decisões difíceis, sem dúvida alguma, né? Se foi a mais correta ou não, nós vamos descobrir nos próximos meses, tá? Mas eu gostaria de levar em consideração, colocando na balança exatamente o que é o BRT e o que é o VLT. Uma medida como essa, certamente, tem dados que nós, enquanto jornalistas, não temos números suficientes para tomar uma decisão tão importante como essa, né? Mas que vai, sobretudo, na contramão do mundo, né? Se o mundo todo hoje procura por novos modais, procura por transporte sustentável, Mato Grosso está olhando para trás, está olhando no retrovisor, né? E numa decisão como essa, optando pelo BRT. O mundo todo hoje quer acabar com os combustíveis fósseis, né? A Alemanha tem compromisso com isso. Peguemos, por exemplo, um exemplo mais próximo, o aeromóvel, por exemplo, criado em Porto Alegre, que é movido a hidrogênio, que tem a mesma função do VLT e funciona muito bem. Por que o VLT não deu certo? Não deu certo porque teve propina, teve corrupção, teve uma série de desvios que foi comprovado pelo Ministério Público, pela Justiça e por todos esses órgãos controladores. Isso é fato. Se tudo tivesse dado certo, sem propinagem, sem corrupção, o VLT poderia funcionar muito bem, sem problema algum e, claro, subsidiada a passagem
pelo governo do estado de Mato Grosso, até porque é assim no mundo todo. Mas a pergunta que fica no ar é o seguinte: o que é que o governo atual fez para que realmente pudesse chancelar a inviabilidade do VLT? A meu ver, absolutamente nada. O que é que o governo fez, por exemplo, no sentido de criar, buscar, prospectar uma parceria público-privada que pudesse viabilizar o projeto do VLT? Não vi esforço nenhum nesse sentido. Sabe-se que boa parte do custo operacional de um VLT é com energia. O que é que o governo do estado fez em parceria com a Energisa, por exemplo, para poder, com tantos incentivos fiscais, com tanta renúncia fiscal, para poder, de certa forma, viabilizar, botar na planilha e baratear a passagem do VLT? Não vi nenhuma ação do governo do estado nesse sentido. Enfim, eu acho que muito mais preocupante é essa inatividade do governo no sentido de busca de viabilização do que necessariamente optar por um novo modal. O que nós temos e o que nós podemos estar criando num futuro próximo, né, é algo que possa ser mais difícil de se reverter, porque o mundo caminha para novos modais, para a sustentabilidade. Diga-se de passagem aí a substituição ou a tentativa de substituição da energia elétrica, a captação de energia elétrica pela captação de energia fotovoltaica, da energia solar amplamente utilizada no mundo todo, né? Nós podemos colocar aí 53 novos ônibus articulados que vão atender, de certa forma, uma população maior número de bairros, mas daqui a 10, 15, 20 anos, em que nós teremos aí, mais uma vez, esse entrave com relação aos combustíveis fósseis. Pode ser algo plausível agora, mas e daqui a 10, 15, 20 anos, que nós teremos uma população muito maior em Cuiabá, né? Eu acho que ter coragem para tomar uma atitude como essa é importante, mas mais importante enquanto cidadão é nós entendermos que existe todo um sistema político muito forte por trás e muito interesseiro por trás do BRT, né? Imagine o tamanho da cadeia política que movimenta esse setor. Nós somos um país eminentemente rodoviário, para caminhão, para o país. Quando se opta para se colocar 53 novos ônibus, você está atendendo uma área, uma categoria, um setor que é politicamente muito forte, que é do transporte. Você tem a fábrica do caminhão, que vai desde a borracharia até a fábrica do ônibus, né? Nós tivemos pesquisas que mostraram que o VLT é inviável. Pesquisas feitas por empresas de ônibus, por grandes fabricantes de ônibus, grandes fabricantes de transporte de ônibus, né? Então, será que vale a pena isso ou não? Será que é válido ou não essa pesquisa? Eu não sei, não estou aqui para discutir exatamente isso, né? Mas que existe politicamente um setor interesseiro. Imagine você, combustível, as grandes multinacionais de combustível, Shell, Texaco, Ipiranga, enfim, Petrobras, aquela história toda, né? Muito diferente do sistema VLT, que é um sistema ecologicamente correto, mas aparentemente inviável, conforme o governo do estado nos apresenta. É algo que hoje pode ser bom, no futuro pode ser muito pior, mas muito pior mesmo, considerando que, de certa forma, está indo na contramão do mundo, né? Mas, para o que temos e para o que podemos, provavelmente o BRT possa ser o menor, o mais viável e o mais praticável caminho, porque dentro de um projeto de gestão não basta o projeto ser viável, ele tem que ser praticável. O VLT poderia ser uma grande Ferrari, mas você não dá conta de pagar o IPVA dela, tá entendendo? Ou não dá conta de abastecer para andar uma volta no final de semana, né? O BRT pode ser que atenda a sociedade por um tempo, mas possa ser um entrave para os próximos 10, 15, 20 anos. Apenas uma análise geral, sem entrar na questão jurídica do processo, até porque é algo que eu definitivamente não conheço. É isso. O Júlio está falando aqui. Sobre o comentário do Haroldo? Falando assim, professor, é um modal mais barato, tanto para implantação quanto para manutenção e a intenção. Qual? E a intenção, pelo noticiado, ele será elétrico. Se não estou errado, ele está falando do BRT. Que ele vai ser elétrico. Porque a gente perguntou, eu perguntei na rádio, eu não lembro, para alguém, e falamos... foi o Rogério Galo, né? Que disse que vai ser elétrico. Ótimo. Então, com baterias recarregadas. Então tá ótimo.
E tem essa polêmica, né? Eu achava que não seria, eu li 53, não sabia que era elétrico. Essa polêmica. Falou aqui pra gente. Essa polêmica aí da troca, né, do VLT pelo BRT é uma batalha aí que ela está se dando, né? Um confronto em dois campos, né? Tem lá na área judicial, né? Começou, né? O governo já teve o que comemorar, que foi aquela liminar do juiz Bruno de Oliveira Marques, que ele determinou o bloqueio lá de quase 700 milhões, né? 680 milhões do consórcio VLT, e nessa liminar ele estabeleceu que as garantias sobre o valor bloqueado deverão ser prestadas em 5 dias úteis, além da devolução dos trilhos e vagões lá para a Espanha, né? De onde eles vieram, e deu um prazo aí para o consórcio VLT de 15 dias. Mas é preciso entender o seguinte: essa decisão liminar aqui do juiz Bruno de Oliveira Marques é só o início, né? Do processo. Dessa briga dentro do governo Mauro Mendes, porque ela já vem se arrastando há mais tempo lá na Justiça. A tendência natural é que essa briga toda acabe desembocando nos tribunais superiores. Sim, sem dúvida. Lá em Brasília. Mas o que eu quero colocar aqui é que além né, dessa disputa aí na área judicial, né, que já começou, né, o governo teve a primeira vitória, essa polêmica sobre a mudança do modal do VLT pelo BRT também está se dando nessa disputa no outro campo, né? Num outro campo. Se você observar bem atentamente essa polêmica, a gente vai perceber que já existe aí, não é? Uma contraofensiva, né? Nos meios de comunicação para rebater os críticos pela mudança do modal. Não é isso? Quer dizer, nós já vimos aí dirigentes de entidades empresariais, figuras do meio político e até integrantes de outras instituições, não é isso, que estão se manifestando publicamente para defender a decisão anunciada pelo governador como sendo a mais sensata, né? Utilizando inclusive as informações técnicas e econômicas do que você falava aqui agora há pouco, do estudo governamental. Isso. Que teria servido aí de base para fazer a mudança do empacado VLT pela promessa do BRT. Deixa eu só Pois não. Só fazer uma correção, inclusive eu vou agradecer ao telespectador, né? Eu não tinha essa informação, até porque fiquei afastado aí uma semana e eu fiquei um pouco longe das notícias, né? Aí, de certa forma, ele acabou me desarmando, né, com o seu argumento, e eu vou concordar com ele, né, com relação aos ônibus serem elétricos. Porque né? Foi o Rogério Galo que disse aqui numa entrevista especial também de Natal, que seriam de baterias recarregáveis. O telespectador me desarma, né, no meu argumento, com razão, ele está coberto de razão, o que justifica, de certa forma, né, um ponto positivo com relação à decisão do governo por conta do BRT. Considerando também um outro ponto importante, que é o seguinte: 70% que é algo que deve se colocar em jogo, né? É uma informação que eu recebi ontem, não sei se você sabia, Lúcio, 70% da parte da eletrificação do VLT está pronta. Você sabia disso? Da parte da eletrificação mesmo, né? Dos trilhos, estão prontos. Né? Estão deteriorados já, não? Pois é, mas eles estão prontos, né? Do VLT, né? Mas enfim, o fato de nós termos os 53 ônibus elétricos, né? De certa forma desarma aquela questão do combustível fóssil, que eu acho que pesa muito. Só tem que ter um destino para a Ilha da Banana também, né, Lúcio? Ali para aquela região. Banana, né? E o governo ele está se ancorando, né? O governo está se ancorando em alguns dados técnicos e econômicos, né? Sim. O governo se ancora no seguinte, de que o BRT vai transportar, num primeiro momento, 40, 50 mil pessoas a mais do que o VLT. O governo também se ancora no seguinte fato: olha, se precisar ampliar as linhas, com o BRT é fácil, com o VLT é mais difícil. E o governo também se ancora no valor, né? Para concluir o VLT seria quase 800 milhões e para fazer o BRT
serão necessários um pouco mais do que 400 milhões, segundo as informações do governo. Mas um outro ponto que chama a atenção até aqui, e eu quero destacar, é o seguinte, é que o consórcio VLT tem se comportado de uma forma prudente e silenciosa. Por isso que eu digo o seguinte, não se engane, essa batalha vai acabar caindo lá nos tribunais superiores, lá em Brasília. É só o começo da briga. Já vamos falar muito sobre o VLT. Olha, não pode falar mais nada. Não pode agora não dá mais para falar nada, só amanhã. Gente, obrigada, Lúcio. Haroldo fala, hein, né? Eu falei demais. Bom dia. Obrigada, Lúcio. Bom dia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Você fica agora com Fala Brasil, com as notícias do Brasil e do mundo. E a gente volta amanhã. Tchau.